22 dias ativando o arquétipo da lâmpada mágica. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou a Flávia. E aqui eu compartilho em tempo real a minha experiência com o uso de arquétipo. Toda semana eu venho aqui trazer para vocês atualizações, o que tem acontecido e o que eu tenho sentido, o que eu tenho percebido nessa experiência, tá? Hoje é 22 de abril de 2026, como eu falei com vocês, né? Estou ativada com essa maravilhosa aqui, lâmpada mágica. Gente, olha a lâmpada linda que eu comprei. Comprei ela na Shopee. Vou deixar o link aí embaixo se você se interessar, tá? Bom, gente, eu vou ir falando aqui as minhas anotações, as minhas percepções, tá? Curiosidade sobre tudo é uma delas aqui que eu coloquei. Eu me sinto extremamente curiosa em relação a tudo e eu confesso que eu já tenho isso um pouco, mas que não estava tão aflorado assim como está agora. Não sei se aflorado seria a palavra certa, gente, mas vocês entenderam, tá? Clareza. Nossa, gente, esse arquétipo traz uma clareza. Ó, o homem do pau. Traz uma clareza. Por exemplo, uma situação que eu tenho vivenciado, né? A minha filha, Ana Beatriz, ela tá com um diagnóstico de pressão alta desde setembro do ano passado. E então eu tenho levado ela muito ao médico, a vários especialistas, e cada um fala uma coisa, os exames dela não têm dado nada, graças a Deus. Então, assim, nem sintomas ela teve ou tá tendo em relação à pressão alta, né? E aí eu fui essa semana, antes do feriado, eu levei ela ao cardiologista e esse médico ele foi bem claro comigo, ele até questionou a atitude de outros médicos, porque ela tá tomando remédio de pressão, por ele ela não toma, por ele ela não é hipertensa. Então, assim, enfim, resumindo, ele me deu uma clareza que eu estou procurando, ó, há meses, tá? Há meses. Então, eu percebi que foi logo quando eu trouxe essa maravilhosa aqui. As coisas têm sido bem claras para mim, sabe? Policiamento no que pensar. Gente, tá muito assim, seu desejo é uma ordem. Nossa, e depois também que eu pesquisei, né, que eu vi algumas pessoas falando, né, que ela realiza também não só coisas boas como coisas ruins, então eu tenho me policiado no que pensar. E algumas coisas até eu achei bacana que semana passada, antes de eu viajar, a minha garganta começou a inflamar, sabe, a querer inflamar. E toda vez que a minha garganta inflama, gente, é só antibiótico. E aí eu fiquei pensando, eu vou viajar. Eu não quero que a minha garganta inflame e tal. Aí eu falei, não, garganta, pensando comigo, não inflama não. Aí eu falei assim, gente, corpo, por favor, fica quietinho, vamos ficar de boa. Gente, passou uns 2 dias, parou aquela irritação que eu tava começando a sentir, a irritação parou. E aí depois eu pensei, gente, será que foi isso, né? O desejo do meu coração, da lâmpada mágica. Outra coisa que eu notei aqui. Vou falar de algumas coisas boas e algumas coisas ruins também que eu tenho percebido, tá, gente? Mensagem de banco oferecendo empréstimo. Eu tenho recebido muita mensagem. Não que nunca tinha recebido, mas eu acho que tá um pouco além do normal, sabe? Eu falo porque um dos meus desejos, se você não viu o primeiro vídeo, vai lá e veja, é quitar as minhas dívidas, né? Então eu acho que parece que é meio que um teste, não sei, gente, algo assim para mim fazer as escolhas certas, sabe? Meio que assim. Impaciência com as pessoas, isso eu tô achando que é uma sombra e que eu preciso trabalhar. Trabalhar muito. Ativei nesse meio da semana um outro arquétipo, que eu vou gravar o vídeo também, vou falar com vocês. Mas a impaciência, eu acho que pode sim um pouquinho desse arquétipo, mas antes de eu ativar esse outro arquétipo, eu já estava percebendo isso em mim, sabe?
quando eu tiver a lâmpada mágica. Tipo, ai, áudio de 1 minuto pra mim já é muito. Nunca fui de acelerar áudio de ninguém. E de um tempo pra cá eu, fala logo, sabe? Meio que assim. Pesquisei lugares que eu quero passar o inverno. É algo que eu desejava, mas eu não tinha atitude, sabe? Eu só falava, ai, nossa, quando chegar o frio, se eu puder passar o inverno em outro lugar, eu iria, sabe? Mas assim, só falar, sabe? Só falava e não fazia nenhum movimento. E aí, essa semana eu pesquisei alguns lugares, estou com alguns lugares em mente aí, vamos ver o que vai dar mais pra frente. Na quinta-feira, na verdade, eu fui na sexta-feira para a casa do meu pai, né? E o meu pai, gente, ele é um idoso de 91 anos, sabe? Ele tá um pouco com a audição ruim, não sei se fala assim, né? Não tá escutando bem. E ele escuta televisão, ele vê televisão muito alto. E ele é católico praticante, sabe? Então ele acorda muito cedo para rezar e ele vê canção nova o dia inteiro, se deixar, aquela coisa toda. E toda vez que eu vou para lá, e aqui em casa, é só eu e a Bia, é um silêncio, né? A grande parte do dia, da noite, é silêncio. A gente não é muito de barulho. Lá na casa do meu pai, é radinho, é televisão, é tudo junto, sabe, gente? Sabe aquele idoso barulhento? Então, é lá. E aí, toda vez que eu vou pra lá, eu durmo num quarto que é do lado do quarto dele. Ele acorda muito cedo, ele acorda 4h30. 4h30, 5 horas no máximo. E ele liga a televisão dele, às vezes na missa, no texto, e tá lá alto. E às vezes o radinho ainda também, né? E toda vez que eu vou, eu fico, meu Deus, não. Ai, o pai com aquela barulheira, que não sei o quê, né? Tira a gente, né, do canto da gente. Aí, eu cheguei lá, dormi na sexta, no sábado, gente. Deu 4h30 nada, 5 horas eu fiquei até preocupada. Quando eu fui perceber, o meu pai, acho que ele tinha ligado a televisão 6 e pouca da manhã, sabe? A televisão alta assim e tal. Eu peguei e... Só um minutinho, gente, só ver uma mensagem aqui. Aí eu peguei e lembrei que antes de eu viajar, eu tinha pensado nisso. Eu falei assim, nossa... Eu podia chegar lá no pai e não ter aquela barulhada de manhã e tal e tal. Gente, eu fiquei até preocupada na hora que eu levantei. Eu levantei para ir no banheiro para ver se estava tudo bem, sabe? Porque não era do modo dele de ligar o som na televisão assim alto, sabe? Bom, esse foi um dos desejos. Outra coisa aí, vontade de mudar o meu guarda-roupa todo. E é uma transformação, eu sinto uma necessidade de transformação. Estou pensando. Comecei hoje a arrumar o meu guarda-roupa, ver o que realmente hoje me identifico, o que não identifico, sabe? Fiquei pensando bastante sobre isso. Tem me incomodado a minha maneira de pentear o cabelo, esse óculos que já tá dando vontade de, sabe? Tenho sentido isso, sabe? Uma necessidade de transformar. Deixa eu ver outra coisa aqui. Muitos pensamentos. Gente, a lâmpada mágica. Às vezes é como se a minha mente estivesse borbulhando. Eu tô aqui, mas eu tô pensando em várias coisas. Várias coisas. Sonho muito, com muito sonho. Vários sonhos, muito misturados. Às vezes eu lembro, às vezes não lembro. Eu tenho percebido isso também. Deixa eu ver outra coisa aqui. Outra coisa. Autocuidado. Tá me surgindo um autocuidado, não só na minha aparência, mas assim... Essa transformação tem surgido para mim, dentro de mim, de trocar meu guarda-roupa, de trocar a forma que eu pentei meu cabelo, que eu visto. Eu não sei, parece que tipo assim, tá, Flávia, vamos mudar?
tá batendo muito, muito na minha porta, sabe? É uma coisa que eu ainda não sei, gente. Como eu tô falando, eu trago aqui a experiência em tempo real. Então, algumas coisas eu acho que eu ainda não vou conseguir passar assim. Eu acho que talvez daqui umas 2 semanas eu vou conseguir entender. Que eu falei que o autocuidado, tá. O autocuidado que tem me surgido, gente, nesse mundo é só eu e minha filha. Eu venho de uma família grande, mas é cada um por si e tal. Por exemplo, se eu vou viajar, eu não tenho assim, fulano, cheguei, tô no lugar. Não, é só eu e a Bia mesmo. E quando eu trouxe a lâmpada mágica, ela tem me trazido uma responsabilidade comigo e com a minha filha. O que eu tenho feito para eu envelhecer como uma idosa, como que eu posso falar? Cognitivo bacana, sabe? Eu vou conseguir no banco receber meu salário, até quando eu vou conseguir cuidar da minha filha, sabe? É só eu e ela, então dá esse medo. Eu confesso que a lâmpada mágica tem me trazido esse medo, uma vontade de cuidar mais da minha saúde, não assim, gente, de ruga, não, é aquela preocupação de como eu vou envelhecer. É a primeira vez que eu estou pensando nisso na minha vida. Claro que a gente que é mãe a gente que é mãe atípica, a gente sempre pensa na minha falta, como que o meu filho vai ficar, como que a minha filha vai ficar. Mas a lâmpada mágica tem me trago isso muito sério. Tipo, Flávia, olha isso aqui. É você. Então, assim, tô pensando em fazer uma atividade física, mas igual eu tô falando, gente, não é nada estético. É por saúde. A lâmpada mágica é umas coisas assim, gente, que você acha que o arquétipo não vai trazer, que não tem nada a ver com o arquétipo, né? Mas eu acho que algumas coisas é único, né? Nós somos únicos, então cada um vivencia algo de uma forma. E eu tenho percebido isso, tanto é que eu fui ao médico semana passada, no ginecologista, ele pediu vários exames. Eu tô pensando em ir no endo, para ver como é que tá a minha saúde mesmo, pensando em uma atividade física, mas ainda não sei. Eu sei que agora eu não posso começar uma atividade física, tipo, pagando, mas eu vou fazer algo que eu posso, sabe? A lâmpada mágica, ela também me mostra isso, tipo, de eu fazer o melhor com o que eu tenho, sabe? Isso. Deixa eu ver outra coisa aqui. Sim. Eu escrevi aqui declaração de imposto de renda. Desde que eu comecei a declarar o imposto de renda, eu sempre fiz a minha declaração. Eu sou muito curiosa, né? Eu sempre vou lá, pesquiso, eu tento fazer e eu consegui, né? E quando eu tava para declarar o imposto de renda, eu ainda tava com outro arquétipo que tava me trazendo muita preguiça. E eu olhava e eu falava, eu tenho que fazer. A lâmpada mágica, ela me trouxe, vai lá, senta, você é capaz, vai lá e faz. E eu peguei e fiz, desembolei o trem rapidinho, coisa de 2 horas ali, você tem um computador, fui lá e fiz, sabe? Escrevi aqui de novo a impaciência, que tá demais, até no meu trabalho eu tenho percebido um pouco que eu estou um pouco impaciente com os meus alunos. Gente, essa coisa aqui que eu escrevi. Eu lembrei o nome de uma pessoa, de um amigo. Eu tive um amigo há uns 10 anos atrás. Foi quando eu comecei a conhecer sobre esse mundo holístico, sobre lei da atração, sobre física quântica, arquétipo, essas coisas todas, né? Arquétipo foi um pouquinho mais depois. Mas assim, esse mundo holístico, sabe? Porque também você conhece e às vezes você só entra aqui e escuta aqui. Porque eu falo por mim, porque se eu já tivesse emprenhado na minha mente, quando eu comecei a estudar sobre essas coisas, levada a sério mesmo, eu acho que a minha vida, não que a minha vida hoje seja ruim, não é, eu acho que não, mas estaria em outra forma, em algumas coisas eu acho que eu já teria conquistado algumas coisas que eu quero. E eu fiz um amigo, um senhorzinho na época eu tinha Facebook e tal, e ele me ensinou muita coisa, e deve ter uns 5 anos,
4 anos que ele faleceu. A gente conversava muito no WhatsApp, até um dia que eu conversei com ele, e o filho dele me respondeu falando que ele tinha falecido. Isso deve ter uns 4, 5 anos que ele faleceu. Só que quando ele faleceu, tá? Depois eu esqueci o nome dele, gente. Eu esqueci o nome dele. Eu lembrava dele, eu comentava com as pessoas as coisas que eu aprendi com ele. Mas sabe quando foge? Porque eu não via ele mais. Essa semana, eu mexendo no celular assim, eu tava olhando os meus contatos, veio na minha mente o nome dele. E eu, cara, como que... Eu acho que eu tava com tanto desejo de lembrar como é que ele chamava, porque era uma pessoa que foi muito importante na minha vida. E eu simplesmente esqueci o nome dele de uns 2 anos pra cá, eu esqueci. E aí, essa semana, eu olhando os contatos, assim, os meus contatos, veio na minha mente, fulano de tal. Eu, caraca, eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Deixa eu ver outras coisas que eu notei aqui. Ah, sim. Essa lâmpada mágica aqui, gente, eu comprei ela na Shopee e uma amiga minha também comprou. E ela falou, amiga, a lâmpada abre. Olha, ela abre, gente, ela é a coisa mais linda. E aí, eu abri a minha. Só que eu não estava conseguindo encaixar. Ela tem um furinho aqui, um furinho aqui. Eu ainda comentei com a minha amiga, falei, amiga, eu acho que a minha veio torta. Eu encaixo um pino aqui e a outra no encaixe e tal. Aí eu passei, né, esse feriado lá na casa do meu pai e tal. Vivi algumas situações lá que eu não queria, mas foi necessário. E aí eu tava na casa do meu pai e tal, a minha lâmpada eu pedi pra entregar lá, que eu já tava lá. Eu cheguei ontem. E a minha lâmpada não encaixava aqui a tampa dela. Comentei com a minha amiga, eu acho que a minha veio torta, que não sei o que, não encaixava. Quando foi ontem, antes de eu vir embora, eu tava esperando a minha filha, que ela tava na casa da avó dela, por parte de pai. E eu tomei um banho e eu tava pensando, e aí veio um sonho que eu tinha e que eu não realizei até hoje. E eu comecei a chorar, entrei pro banheiro, tomei banho, fiquei pensando naquilo. E eu precisei tomar uma atitude agora, tipo, meio que... Agora você não pode pensar nisso, sabe? E aí, eu fui e falei assim, tá, eu não vou pensar nisso agora, não é o momento, tá, vou aceitar. Aí acabei meu banho, tá lá arrumando minhas coisas, gente, eu fui conseguir encaixar a lâmpada, a tampa da lâmpada, sabe, como eu não tava conseguindo. E na mesma hora veio, é porque agora não é hora de você fazer isso, Flávio. Você vai resolver essas coisas aqui. A lâmpada mágica é uma relação, o que eu estou sentindo, é uma relação com o divino, com a centelha divina. É muito especial, é um arquétipo que eu estou pretendendo ficar por um bom tempo. Espero que eu fique mesmo, porque tinha outro arquétipo que eu falei que eu ia ficar achando, não dá conta. E não dei conta. Mas assim, até então, agora, eu não tenho tido conflito muito com a lâmpada mágica. Conflito assim, gente, não é que eu posso... Como é que é conflito? Não é a palavra certa. As sombras que ela tem me dado, que é impaciência, pelo menos até agora, com as pessoas, eu acho que eu consigo lidar, eu consigo trazer o outro arquétipo para equilibrar isso, e eu acho que eu consigo equilibrar isso. Mas a realização dos desejos é muito bom, é muito bom. Por exemplo, nesse dia que eu tava lá na casa do meu pai, eu não levei creme de hidratar, nem shampoo, falei assim, não, vai encher minha mala. Chega lá, vou pedir minhas irmãs, que elas moram perto e tal. Aí pedi minha irmã, aí eu tava no outro dia pensando, eu queria tanto esse creme de cabelo, não, pra me experimentar. Aí eu pedi ela emprestada, ela foi e veio com o creme que eu queria usar uma semana atrás, sabe? Achei bem legal. Acho que também tem, eu nem anotei aqui, mas agora que eu tô lembrando, que tem a ver com a lâmpada mágica, sabe? Mas eu percebi também que ela mostra que as soluções estão dentro da gente.
Tanto é que quando eu tive essa catarsezinha de manhã aí no banho, né, que eu tava tomando banho, eu fiquei pensando. Eu chorei. E aí eu entendi, eu falei, por isso tá acontecendo? Porque a escolha que eu fiz. Gente, é uma relação de mim com o divino. É isso. É isso que até hoje, nesses 22 dias, eu tenho percebido com a lâmpada mágica. Sonho demais. Nossa, a lâmpada mágica faz a gente sonhar demais. Tem hora que eu me pego sonhando com várias coisas. Mas aí, né, tem que policiar para não fugir do foco. Né? E aí eu trouxe outro arquétipo para mim estar usando também com a lâmpada mágica. Bom, essas são a minha análise, né, que eu tive nesse tempinho até agora com a lâmpada mágica, nesses 22 dias. Espero que você tenha gostado de me ouvir, tá? Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí, tá? Se inscreve aí, acompanha essa jornada comigo. Toda semana eu vou trazer aqui o que eu tenho vivenciado com os arquétipos, igual eu já falei, né? A minha experiência não vai ser igual à sua. Às vezes o que acontece com você não vai acontecer comigo e tá tudo bem, gente. Aqui é só arquétipo. Obrigada quem assistiu até o final, tá? E eu espero vocês nos próximos vídeos, tá? Obrigada.